a palavra é um presente. Um presente. A Renata estava ali atrás falando para mim, né? Que palavra, hein? Eu falei assim, vai pegar a tua, porque essa é minha. Essa é minha, vai atrás da sua palavra, que essa foi dada para mim. E eu acho maravilhoso a forma como o Senhor fala, porque às vezes Ele traz palavras que nós nem estamos vivendo aquilo naquele momento, mas nós vamos viver. E Ele já vem com uma dose extra de carinho, trabalhando em você, para que você, quando no momento da adversidade ou no momento da tempestade, você se lembre da palavra que o Senhor deu a você. E é isso que eu tenho feito esses dias, desde semana passada, inclusive. Lembrado da palavra que o Senhor me deu, e eu sabia que era a palavra que eu tinha que trazer para as mulheres. E o título desse culto é Deus transformará a tristeza em alegria. Cada lágrima em riso, cada choro, cada mágoa, o Senhor vai transformar isso. Ele não vai fazer desaparecer. Porque às vezes a gente quer que um problema desapareça da nossa vida, da nossa frente. Eu quero findar isso aqui na minha vida, eu quero que ele suma. Mas é importante que os problemas e as coisas que nós vivemos, elas não desapareçam. Porque problemas que nós vivemos e passamos são exemplos também. Você aprende com eles. Você ensina outras pessoas com eles. Imagina se a gente se esquecesse de tudo que nós já vivemos. Nem gratos seríamos. Nem gratidão a Deus nós teríamos para dizer, não, Deus já me tirou dessa uma vez, Ele vai me tirar dessa novamente. Então, há situações que elas não desaparecem, elas não somem. Elas estão ali para nos lembrar que algo aconteceu e que o Senhor foi conosco. É possível darmos risada de situações ruins. Quando você está vivendo, você vai falar assim, nunca. Nunca que eu vou rir, isso não é engraçado. Mas depois você ri. Você dá risada, você chora em agradecimento. Você não chora mais de dor, você chora de agradecimento. Você lembra daquilo, tem aquelas situações que você lembra que você chega a dar aquela arrepiada, assim, meu Deus do céu, nossa. Mas você já livrou-se dela. Ou aquelas situações mesmo que você viveu e aquele momento foi um momento de muita dor e hoje você faz piada sobre aquilo, porque você já foi curado. Então, a palavra que eu recebo hoje, que eu recebi do Senhor há esses dias, há uns dias atrás, é isso. As nossas dores e as nossas dificuldades serão usadas para ajudar outras pessoas. Não para matar, não para afogar, não para sucumbir, mas para ajudar outros, para você poder ir lá e dizer assim, deixa eu te falar um negócio. Jesus pode mudar tudo. Ele pode mudar a sua situação. Em Salmo 30, versículo 11, diz assim, o Senhor transformou as minhas lágrimas em dança alegre, tirou as minhas roupas de luto e me vestiu com roupas de festa. Essa palavra é para abrir esse culto, é só para você ter uma ideia do que o Senhor está prometendo para nós hoje, para esse momento. As roupas de luto, as roupas de tristeza serão trocadas por roupas de festa. O Senhor vai transformar as lágrimas que você tem derramado, ou derramou, ou possa vir derramar, em uma dança alegre. Sabe o que é uma dança alegre? É você sair rodopiando aqui, para lá e para cá, não é isso não. É viver o que nós vivemos no domingo, por exemplo. Que se você não estava aqui no domingo, na hora que a bispa começou, e depois na hora que a bispa foi para a introspecção, você vai saber o que é uma dança alegre. Nós não dançamos, mas se pudesse, ia ter gente rodopiando nesse corredor inteiro aqui, ó. Ia virar meu Deus do céu, um tromba-tromba aqui no negócio, porque foi algo indescritível. O céu desceu realmente. E aí você sai do primeiro, você fala, vou me arrumar, né? Agora para eu ficar decente no culto. Aí vem de novo, não vou fazer mais. Porque eu fui, me arrumei, bonitinha, aí chega a introspecção, olha lá de novo, ó o Espírito Santo de novo, aí arrebentou tudo. Aí eu saí arrebentada mesmo na frente de todo mundo, falei, tudo bem, tal, e saí, entendeu?
É isso aí, está tudo certo. O importante é receber o Senhor. É essa promessa que o Senhor vai nos dar. É as lágrimas como uma dança, como uma festa, será transformado. As roupas de luto serão trocadas por roupas de alegria, coloridas, com vida. O olhar entristecido vai ser trocado por um olhar brilhante e de confiança, porque os olhos são a janela da alma. E quando você tem um olhar triste, dá para ver de longe que você está sofrendo. E esse olhar precisa ser trocado. E o Senhor nos promete hoje, prometeu primeiro a mim, e nos promete que Ele vai transformar a tristeza em alegria. Em Zacarias, capítulo 8, versículo 1, diz: a mensagem do Senhor veio a mim outra vez. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Sião. Estou terrivelmente zangado com o que os inimigos de Jerusalém fizeram à cidade. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, a minha terra, e morarei em Jerusalém. Então, Jerusalém será chamada a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. Então, perceba aqui, nesse versículo, o que o Senhor vai fazer. O lugar que o Senhor não habitava mais, Ele vai voltar a habitar. Talvez o Senhor tenha se afastado, não porque Ele não gosta de você, mas que em algum momento não tenha dado condições para que o Senhor continuasse atuando. Ou às vezes, nas suas próprias palavras. Ah, Deus me esqueceu, ah, Deus não sei o quê, ah, Deus, está tudo difícil e tal. E o Senhor deixa então, bom, então vamos ver o que vai ser difícil. Mais difícil o quê? É mais difícil pagar um preço com Deus ou sem Deus? E o Senhor está prometendo na palavra que Ele volta a habitar. No lugar que Ele não estava, Ele vai voltar a habitar. Vai chamar de cidade santa, fiel. Porque algo no seu coração chamou a atenção de Deus. O seu coração tocou o coração do Senhor. E não há nada que nós possamos fazer se não tocarmos o coração do Senhor. Tudo é dele, para Ele e por Ele. Se você acha que você ou eu somos alguma coisa, nós não somos. Tudo é dele. E quando nós tocamos o coração do Senhor, Ele vem e Ele se faz presente na nossa vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Jerusalém terá paz e prosperidade por tanto tempo, que mais uma vez haverá homens e mulheres idosos que se sentarão nas praças e andarão lentamente pelas ruas, apoiados em suas bengalas. Bem velhinho, Deus. Você terá paz por tanto tempo, que você vai ver seus netos, seus filhos, seus bisnetos, e vai poder sentar, descansar com tranquilidade, porque até ali o Senhor te ajudou. Ele promete uma vida de paz, de tranquilidade e uma descendência poderosa. Tem pessoas que não vão ver suas descendências. Tem pessoas que o tempo delas são encurtados no mundo pela iniquidade. Mas aqui, a palavra diz que o Senhor voltando a habitar, você terá paz por tanto tempo, que você vai sentar na pracinha, fica lá de boa, na lagoa, só pensando em tudo que Deus fez, curtindo o que o Senhor deu a você. Porque quando o Senhor promete, Ele cumpre. E aqui, apoiada em suas bengalas, até a bengala, Senhor, eu aceito. Bem velhinha, claro, 120, com certeza, no mínimo, né? 120, bem velhinha. E as ruas e praças da cidade estarão sempre cheias de meninos e meninas brincando. Olha o tempo de fertilidade aí. O Senhor dos Exércitos diz, mesmo que isso pareça impossível para você, remanescente do povo, para mim isso é algo muito simples. Ah não, se você não sente que essa palavra, meu Deus do céu,
Eu estou aqui, estou tentando segurar. Oh, Jesus, me segura. Ó, ele fala de fertilidade, de prosperidade. Seja fertilidade de mães que querem gerar, ou fertilidade de sonhos, filhos nascendo, sonhos nascendo, coisas novas acontecendo. Está dizendo que essa praça que nós vamos ficar sentados, tranquilos, vai estar rodeado de menino, de gente saudável, correndo à nossa volta, à nossa mesa, porque o Senhor nos guarda. E ainda que você esteja ouvindo isso agora, e na sua mente esteja assim, no meu caso, Senhor, anda bem difícil e complicado. Ele está dizendo, para mim, isso é algo muito simples. Aquilo que é difícil para você, que você está achando impossível, não é impossível isso aqui. Para mim isso é algo muito simples. Para Deus é algo muito simples trazer essa prosperidade para a sua vida. Prosperidade não é só financeira, não. Prosperidade é alegria, uma alegria abundante. Sabe aquele riso que você dá e de repente você se pega pensando assim, meu Deus, como eu sou feliz. Eu não tenho problema. Eu tenho desafios, mas não tem problema. Eu já me vi, às vezes, pensando... Uma vez eu estava andando num shopping e eu estava descendo a escada rolante e eu vi uma funcionária de uma loja com outra funcionária de loja e a menina chorando, um negócio assim. E eu passei, olhei e eu glorifiquei o Senhor. Falei, meu Deus, faz muito tempo que eu não choro. E se eu choro na presença do Senhor? Porque é isso que o Senhor faz. O choro é modificado, não é mais um choro de dor. Não é mais um choro de perda, não é mais um choro de tristeza. É um choro de clamor, é um choro de arrependimento, é um choro de pedido de misericórdia. É um choro de dependência. Não aquele choro de dor que corrói a alma, que às vezes parece que está doendo fisicamente. Mas um choro de clamor pela presença do Senhor. Esses são os que entenderam que não podem viver sem a presença do Senhor. É esse o choro. E para Deus, o que você acha que é difícil, para Ele é algo muito simples. Muito simples. É um negócio assim, fácil de resolver. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês podem ficar certos de que vou salvar o meu povo. Os que foram espalhados para o Oriente e os que foram levados para o Ocidente. Onde quer que estejam, eu os salvarei. Você tem alguém que está longe de você? Tem alguém que ficou distante, foi embora, está longe, um filho, marido? Você tem alguém que foi para o Oriente ou para o Ocidente? Ainda assim o Senhor o salvará. Pela sua fé, vai ser respingado nos que estão longe. Os do Oriente e os do Ocidente serão salvos não por você, mas pela fé que você está exercendo. Esses serão guardados por sua causa, porque Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Por isso a oração diz, estenda as mãos para tal lugar que você quer uma mudança e uma vitória. Estenda, é isso. Porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. E está prometendo a pessoas que perderam pessoas, e que tiveram pessoas que foram longe, que saíram, que estão distantes, que estão sentindo falta, que o Senhor as guardará, pela sua fé e por aquilo que você vai exercer. E olha só o versículo 8. Eu os trarei de volta à sua terra, para viverem seguros em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, justo e verdadeiro, e que perdoa os seus pecados. Além de guardar, o Senhor está dizendo que vai trazer de volta. Então, se você tem alguém que você quer que volte, o Senhor está dizendo que vai trazer. E vai trazer de uma forma diferente. Ele vai se arrepender, vai reconhecer que o Senhor é o Deus e o seu povo será o povo de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, fortaleçam as suas mãos, para que o templo seja construído. Vocês já ouviram bastante, desde que começaram a lançar os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos. Venho ouvindo os profetas cantarem das bênçãos que esperam por vocês, quando terminarem de construir. Isso não vem de graça, então.
Para que você viva tudo isso, fortaleça suas mãos. Fortaleça as mãos e os joelhos cansados. Fortaleça as mãos, porque se você está a ponto de desistir e dizer assim, não, meu Deus, para mim não dá. Não, meu Deus, mas está muito difícil. Mas o fulano falou que nunca, mais nunca, que nunca. Para Deus é algo muito simples. Fortaleça suas mãos para a reconstrução do templo. O que é o templo? Sua casa, sua vida, você, sua família. Essa é a reconstrução que o Senhor está falando. Esse é o templo. Antes de começarem a construção, não havia empregos, nem salários, nem segurança. Quem saísse da cidade não sabia sequer se iria voltar, por causa dos seus adversários, porque eu tinha colocado cada um contra o seu próximo. Mas agora não vou mais tratar com os remanescentes desse povo como fiz no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Agora estou semeando a paz e o bem-estar entre vocês. Você está precisando de paz? Você está precisando de bem-estar? O Senhor está dizendo que hoje está semeando a paz e o bem-estar. Seja na sua casa, no seu emprego, no lugar que você precisa de paz, o Senhor está semeando a paz. As suas plantações produzirão bastante. As videiras ficarão carregadas de saborosas uvas. O solo será fértil e haverá toda a chuva de que os lavradores precisam. Todas essas bênçãos serão oferecidas aos remanescentes desse povo. O que é remanescente? Os que perseveraram, os que permaneceram. Você quer ter um celeiro fértil? Quer ser uma árvore frutífera? Porque aqui não está falando só de árvore. Árvore frutífera. Vocês produzirão bastante. O solo será fértil. Mas para quem? Para os remanescentes. Não para os projetos de remanescentes. Os que permanecem até o fim. Até o último suspiro. Até agora, quando os povos queriam ofender alguém, diziam: que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas isso acabou. Eu vou salvar vocês e vocês serão uma bênção. Por isso, não tenham medo, nem desanimem. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu os abençoarei com certeza. Então, aqui não está, eu os abençoarei. Com certeza, eu os abençoarei. Sabe quando você fala alguma coisa e a pessoa fala assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Com certeza, vou fazer. O Senhor está falando, eu os abençoarei com certeza. E não pensem que vou mudar de ideia. Isso é o melhor, porque Deus não muda de ideia. E se Deus não mudar de ideia para nos abençoar, mas é tudo que eu preciso. O Senhor não muda de ideia, não. Continua me abençoando. Fiz o que havia prometido quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, e disse que os castigaria. Também agora decidi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá, e não mudarei a minha decisão. O que vocês precisam fazer é o seguinte, presta atenção. Falem sempre a verdade. Julguem com honestidade e retidão nos seus tribunais. Vivam em paz com todos. Não façam planos para prejudicar outra pessoa, nem jurem falsamente, porque eu odeio todas essas coisas. Então está aqui o segredo. Como que o Senhor vai transformar o choro em alegria, a tristeza em uma dança alegre? Mantenha-se no foco. Não faça planos para prejudicar o outro, ainda que às vezes você queira. Não fale, não julgue sem saber. Dê o benefício da dúvida. Não fala o que não deve falar, guarda a língua, guarda a boca. Faz um jejum de palavras. Você vai ver só. Se você começar a fazer um jejum de palavras, você vai preferir ficar sem comer 2 semanas. Porque jejum de palavras é muito difícil, principalmente uma mulher. Mas que ela vai explodir. Sabe, um dia eu falei, eu vou fazer o jejum de palavras. Eu aguentei umas 3 horas. Mas parecia que eu explodi. Porque até sozinha eu falo. Como é que eu ia ficar sem falar? Foi um desafio. Parece que não foi. Mas insista. Para de falar o que não deve. Para de reclamar.
ou de ver dar as coisas como perdidas. O cristão tem que parar de olhar as coisas como se elas estivessem perdidas, findadas. Se Deus não deu um não, então não findou. Por que essa falta de confiança? Por que esse coração triste? Porque se o Senhor trouxe essa palavra, é porque certamente há corações entristecidos. É porque certamente tem corações aqui com o pensamento de, não sei mais o que fazer, Senhor. O que eu faço? Não sei. Ou alguém que recebeu uma notícia muito dura, ou alguém que vai receber. E ele dizendo e prometendo, eu vou transformar a sua tristeza em alegria. É impressionante como Deus usa tudo de ruim que a gente vive para ajudar outras pessoas. Eu vim para cá, para esse altar, exatamente por isso. Ele encontrou tantas falhas e tantos defeitos que ele falou, nossa, essa daí é boa. Essa é boa para falar para os outros. Porque todo mundo tem que evoluir, todo mundo tem que crescer. Você está em obras o tempo todo, nós estamos em obras. E depois de tantos erros e tantas falhas e tantas imaturidades, às vezes eu vejo atitudes tão imaturas, coisas tão estúpidas. Sabe, quando eu estava na Celso Garcia, e quando havia, os obreiros vão saber muito bem disso. Cada consagração que acontece, você não é consagrado, você precisa de uma libertação. Você quase manifesta aqui, de nervoso. Porque para você merecia aquilo. E se você acha que merece, você já não merece. Porque o Senhor pega os humildes. E eu, na Celso Garcia, teve uma consagração lá, que eu fiquei desolada. Mas eu fiquei num nível, assim, desolada. As lágrimas não paravam de cair. E eu disfarçando, como se eu estivesse emocionada com os outros lá. Parabéns, parabéns. E eu chorando. E dentro, meu coração estava queimando ali. E a bispa sempre falava, minha filha, o peso da unção é muito forte, é muito alto. O Senhor nunca vai ungir alguém que não esteja preparado devidamente. Não vai aguentar. E eu pensava, aguentar, claro que eu aguento. Aguentei tanta coisa na vida, eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente da vida. Vou aguentar. Isso, aí veio uma consagração, presbitério. O negócio já aumentou, já ficou um pouquinho mais... Aí veio o pastorado. E, meu Deus, toda vez que a bispa fala, eu não avisei, a senhora avisou. É outra coisa. É um nível que se você não tiver a cabeça focada no Senhor, não vai. Ontem a bispa falou um negócio que eu fiquei até assim, meio, sei lá, meio chocada, não sei. Aquele livro que eu falei para vocês, que eu li, A Divina Revelação do Inferno, sabe? Já leram? A bispa falou que a autora do livro, por fim, acabou enlouquecendo. Por quê? Porque o peso espiritual foi muito. E ela não suportou. O peso espiritual, o mundo espiritual é tão forte, ele é tão verdadeiro, ele é tão real, que se as pessoas tivessem dimensão do poder que ele tem, elas tomariam muito cuidado antes de se meter em alguma coisa. E o Senhor pega toda desgraça, todo mal que você viveu e passou e transforma aquilo em testemunho. É por isso que ele escolhe alguns assim a dedo. Que você olha e fala, aquele ali, isso, aquele tem exemplo para dar e vender. E exemplo de superação. Porque se você está aí e acha que isso aqui eu não consigo fazer, consegue, porque eu consegui, você consegue. Como tem coisas que hoje em dia eu escuto e eu penso assim, nossa, meu Deus, mas está muito difícil para mim. Não, eu consigo, eu já superei tanta coisa, é claro que eu vou conseguir. Deus adora usar as nossas desgraceiras da vida para ajudar outras pessoas, para evangelizar, inclusive. Evangelizando outros. E você tem que dar crédito a isso. Eu não queira que o seu problema desapareça. Queira que o seu problema seja exemplo. Queira que o problema que você está vivendo seja um testemunho. Creia e queira que esse problema que você está vivendo, dali pode sair um grande ministério, uma grande nação.
Um grande testemunho, uma grande mudança, uma grande transformação. Eu tenho visto. Desde que nós começamos a fazer o trabalho das mulheres, com quem que eu falei isso ontem? Está aqui? Não está. Eu falei com alguém isso. Glaucinete, isso mesmo. Desde que eu comecei a fazer o trabalho das mulheres, ela até falou um negócio que eu fiquei pensando, falei, é verdade. Desde que não é que eu comecei, não. Desde que o trabalho das mulheres começou intensificando e lidando diretamente com as mulheres, não precisava ser eu, podia ser outra pessoa. Eu tenho visto mulheres diferentes. Eu tenho visto mulheres com atitudes diferentes. Eu tenho visto mulheres mais corajosas, ainda que se sinta fraca. Eu tenho visto mulheres mais resilientes, mulheres mais espertas, mais posicionadas. O que precisa? Nós já temos uma grande liderança como exemplo de mulher, que é a nossa liderança. Ela é um grande exemplo. Aí Deus vai lá e fala, intensifica agora o trabalho das mulheres. Por quê? Para isso, para fortalecer esse exército de mulheres. E cada uma pegar o seu problema, pegar a sua dificuldade, pegar a sua situação, compartilhar com a outra e ajudar a outra. Porque no meio daquela roda ali de intercessão, tem mulheres traídas, abandonadas, mulheres chateadas que sofreram agressão, mulheres passando dificuldade financeira, mulheres com problemas psicológicos que não dormem, com a alma aflita, mas elas não falam para ninguém. E uma poderia ajudar a outra, porque quando nós oramos juntas, uma ora pela outra. Você ora pelas minhas dificuldades, eu oro pelas suas. É por isso que o Senhor faz trabalhos assim. E pega os nossos pontos de dificuldade para ajudar os outros. Não tenha vergonha de dizer as suas dificuldades para o outro. Sempre que alguém vem falar comigo alguma coisa e fala, não, porque eu fazia assim, assim e tal, e não sei o quê. Eu sempre tenho um exemplo para dar meu. Olha, eu fazia assim também, hein? Eu agia desse jeito também. Por quê? Porque tem como você transformar isso. E o Senhor hoje nos prometendo que maldições serão transformadas em bênção. Vamos parar com isso de, é maldição hereditária. Eu já preguei sobre maldição hereditária. Você volta lá para assistir. Maldição hereditária. Porque é uma maldição de família isso aqui. Isso aqui é de família. Entendeu? Às vezes, até para falar de alguma coisa assim, aqui da família, todo mundo tem o cabelo desse jeito aqui. Todo mundo tem na minha, todo mundo tem um culote que sai de um lado só. Que é uma maldição mesmo. Mas aqui não. Que eu puder fazer para ele sumir, eu vou fazer. E parar de aceitar, sabe? Isso aqui é de família. Que de família? Sua família é Cristo. E Ele é perfeito. Então você não pode aceitar esse tipo de expressão. Coisa de família. Porque assim, minha mãe era assim, minha mãe falava assim, minha avó fazia assim. O que você tem que pegar de bom, pegue de bom. Pega uma receita, pega alguma coisa que fazia, pegue de bom. Agora o ruim, joga no lixo. Vai embora. E para com esse pensamento, sabe? Mas é que eu já pequei tanto, eu já fiz tantas coisas, eu já fui tão ruim, eu já fui perverso, eu já fui assim, eu já fui tão ruim. Para mim, não vai ter jeito. Eu sou assim, são tantas maldições, tanto pecado, tanta coisa. Aí eu venho com Romanos 5:20 para você. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. É por isso que Deus ama esses que fizeram, e quando se encontraram com Jesus, se derramaram. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde o pecado reinava, agora a graça vai cobrir aquilo. E ele não tem mais chance. E a graça cobre os pecados. A maldição sendo transformada em bênção. E eu, no dia que eu recebi essa palavra, eu fui escrevendo algumas coisas para que você entenda e você se encaixe em algumas coisas. Palavras malditas serão reescritas. Toda palavra que proferiram contra você, todo xingamento, toda profecia maldita,
tudo aquilo que disseram sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu negócio, sobre os seus filhos, aquela frase clássica, às vezes, de mãe, quando você for mãe, você vai saber muito bem. Está te jogando uma maldição. Está dizendo que quando você for mãe, você vai sofrer com aquele menino, que você vai falar, nossa, minha mãe tinha razão. Isso é maldição. Tem que quebrar isso aí. Ou aquelas brincadeiras sem graça, sabe? Quando a criança, eu tenho 2 meninas que vêm e cantam para mim, e eu sei que ainda não estão lá, e eu não posso simplesmente olhar para elas e dizer assim, nossa, minha filha, não canta nunca mais. Vai fazer outra coisa, você não tem talento para isso. Ué, mas se ela quer tentar, se ela tem um sonho, deixa ela tentar. Ou aquelas brincadeirinhas sem graças, isso eu ouvi muito, muito, porque eu ainda tinha 2 irmãs, imagina, 3 mulheres numa casa. Irmão já briga, agora imagina 3 mulheres brigando. E isso é uma coisa que eu ouvi muito na minha casa, que eu era muito feia. Feia. Mariana feia, eu tinha vários apelidos, vários, que eu nem vou revelar aqui para você. Mas eu tinha vários. E eu também era só pela graça, né? Eu era um pouco agitada, e também não deixava ninguém em paz, e também provocava todo mundo. E aí, feia, Mariana feia. Não, porque tá feia. Não, porque sua roupa tá feia. Não, porque não sei o que tá feio. Não, porque o seu cabelo, olha esse cabelo, olha isso aí. E realmente, ele embaraçava muito. Olha o cabelo, nossa, olha o embaraço, olha o ninho de passarinho, olha não sei o que lá. E eram umas expressões que eu fui depois tendo noção das expressões e percebi. Porque logo depois que eu casei, depois de muitos anos, eu me achava muito feia. Eu queria qualquer cabelo, menos o meu. Eu não queria o meu cabelo. Ficava reclamando, é difícil de prender, porque é isso, porque é aquilo, pipipi, popopó, reclamando do cabelo. Eu queria qualquer um, menos o meu. Eu podia olhar qualquer corpo, nenhum. Eu não achava que o meu corpo era tão bonito quanto das outras meninas que eu via. Meu pé, então, não preciso nem falar, né? Porque eu já fiz um culto do pé, falando. O horror que eu tinha de calçar 39. Não, porque o que eu ouvi a vida toda, mulher tem pé pequeno. Mulher tem pé pequeno, o máximo 37. E eu, com 10 anos, já calçava 38. Então, assim, não tinha esperança para mim. Não, mulher tem que ter pé pequeno, porque senão não é delicado, não é bonito. E eu cresci com isso, com uma vergonha do meu pé, que eu só usava coisa fechada, eu não mostrava meu pé para ninguém, ninguém viu o meu pé. Até o dia que Deus me libertou. Aí você vai falar assim, te libertou naquele culto dos jovens? Sim. Olha quantos anos. Olha quantos anos eu levei para olhar para mim e descobrir que, Deus me fez assim. Tudo que ele faz é bonito. Então ele não errou. Olha quantos anos eu levei. Que mulher tem que ter pé pequeno, o quê? Tem que ter um pé que Deus deu para ela. Se eu tiver um pé pequeno, olha o meu tamanho. Eu tenho uma pessoa na igreja, uma obreira, que ela falou, ela é grandona, ela é maior que eu e ela calça 35. Ela falou assim, é um problema que eu vivo tropeçando. Parece que meu pé não comporta meu corpo, ela falou. Falei assim, por isso que a gente tem que ter pé grande, entendeu? Então eu estou aqui defendendo as mulheres de pé grande. Porque sim, queridas, foi Deus que te deu, uai. Vai amar o seu pé grande, então. Porque é seu, vai cuidar dele, vai deixar ele bonitinho. E assim, tantas outras coisas que possam ter falado para você, e você pegou aquilo assim, sabe? E hoje você precisa se libertar de muitas coisas. Então, palavras que foram ditas serão reescritas, você vai reescrever de novo isso aí. Acabou. Ou palavras que você mesma liberou. Porque às vezes você liberou para um filho, você liberou palavras para um marido, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu corpo, para você. Trata de transformar essa maldição em bênção. E o Senhor pode invalidar essas palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Em João 17:17 diz que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. Então, da sua boca só tem que sair palavras do Senhor, porque é a única verdade. Não há nada mais. Dores do passado. Hoje o Senhor está dizendo que dores do passado serão tratadas. Elas não vão desaparecer.
mas elas vão ser tratadas. Vão se tornar cicatrizes e não feridas abertas. Cicatrizes para você olhar e lembrar onde é que foi que você errou. E não voltar para lá. Dores do passado serão transformadas em bênção. Dores do passado, um passado desastroso, vai ser transformado numa história linda de restituição, de mudança. E você vai pegar a restituição da forma que você quiser. Mas o Senhor está dizendo que vai restituir um passado doloroso com um futuro de glória. Por isso que você tem que sorrir para o futuro. Porque o Senhor vai reverter essa situação, reescrever a história. Você tem que abrir teu coração para essa palavra. Porque histórias hoje podem ser reescritas, hoje, nesse momento. Em 2 Coríntios 1:5, podem estar seguros de que quanto mais suportamos sofrimento por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o nosso consolo. Quanto mais você for firme, quanto mais você for remanescente, resiliente, o consolo vai ser derramado sobre você. Separações, que é o que eu fui anotando aqui. Ele vai transformar situações de separação. Eu não posso afirmar a você que ele vai fazer alguém voltar. A palavra foi aquele momento. Mas eu posso dizer para você que o que doía não vai doer mais. E essa separação não precisa ser só conjugal. Pode ser a separação da mãe de um filho. Pode ser a separação de um parente que você ama muito. De um lugar que você gostaria muito de estar. E hoje o Senhor promete que o que doía não vai doer mais. O que latejava, o que fazia você chorar, não dói mais. E não pense, não, Senhor, eu quero que volta, traz para mim novamente. Você vive orando Pai Nosso, falando, livra-nos de todo mal, amém? Às vezes Ele livrou você do mal, você está querendo que o mal volte. Volta, mal, volta. Livra-nos de todo mal, menos desse mal aqui. Esse mal alto, moreno, cheiroso, sem vergonha na cara. Porque se tivesse vergonha não seria mal. Então você tem que ver aonde a sua palavra se encaixa aí, nesse momento. O que doía não vai doer mais. Às vezes pode ser uma ofensa, às vezes pode ser algo que fizeram, aquilo que consumia você, sabe? Porque tem coisas que as pessoas fazem para nós que nos consomem. Você deita pensando nela, você acorda pensando nela, você vai tomar banho, aquilo está na sua cabeça, porque aquilo está te consumindo, porque você quer justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. E o Senhor vai curar esse senso de justiça. Ele vai curar esse senso de justiça e amenizar o que doía, para não doer mais. Em Romanos 8:18, diz, contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante, se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. É insignificante, Deus? Não é o Senhor que está na minha pele. Vamos parar de maturidade, hein? A glória que Ele nos dará mais tarde não se compara com nada do que nós vivemos aqui hoje. Filhos, se há alguma mãe que chora por seus filhos, se há alguma mãe que o coração consome por seus filhos, seja ele nas drogas, seja ele fazendo alguma coisa, um filho num relacionamento ilícito, assim, não tem coisa que fere mais uma mãe quando ela vê que aquele filho está metido num relacionamento que vai trazer sofrimento, que vai levar ele para o buraco, que vai ter um problema sério e aquele filho não vê. Porque quando você se apaixona, você fica cego. Filhos que trazem tanto problema, tanta tristeza, o Senhor está dizendo que vai ser transformado. Ele vai transformar esses filhos em bons homens, boas mulheres, bons filhos. Filhos que às vezes não cumprem a palavra e não honram, né? O honrar pai e mãe, são orgulhosos, arrogantes.
O Senhor pode transformar a sua tristeza em alegria. O Senhor está dizendo que quer fazer que a sua tristeza seja completamente revertida em alegria. Em Deuteronômio 28:4. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também o fruto da sua terra, os seus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Seus filhos serão abençoados. Agarra isso, não desista do seu filho. Não desista dos seus filhos. Ainda que ele esteja teimando com você. Ainda que ele esteja num jeito assim que você fala, meu pai do céu, não fui eu que criei essa criatura? O Senhor está dizendo que ele vai ser abençoado. Dê tempo às coisas. Dê tempo. Casamento. E esse eu entendo, hein? Casamento eu sei muito bem. Esse aqui é sou PhD em casamento. Um casamento difícil, na verdade. E hoje eu pego como Deus falou comigo. Ele vai transformar casamentos desgraçados em alegria. Ele vai restituir os anos que foram roubados e consumidos. E o final das coisas será melhor do que o começo. Ele vai transformar casamentos completamente falidos, acabados, sem nenhuma solução. Ele vai transformar o choro em riso, o ódio em alegria, a falta de admiração em confiança, a falta de respeito em um bom convívio. Ele vai transformar os olhares, barreiras dentro da própria casa vão cair. Barreiras dentro do seu próprio lar vão cair, porque o Senhor vai transformar anos perdidos em bênção. Não pense que se passaram muitos anos. Ele restitui, ele dá dobrado os anos que foram perdidos. Esse era um pensamento que eu sempre tinha, muito. Eu pensava, Deus, oh meu Deus, a gente perdeu tanto tempo. Nós perdemos tanto tempo brigando, a gente perdeu tanto tempo separado, tanto tempo, sabe, separado na mesma casa, mas a mesma coisa que estivesse sozinho. Melhor talvez que estivesse sozinho, porque é muito duro você viver dentro da mesma casa com uma pessoa e vocês serem separados. Não tem coisa pior. Um passa na cozinha, o outro passa e dá aquela trombada no ombro, finge que não está ali, come toda a comida e finge que o outro não está. É terrível viver um negócio desse. Faz as coisas e liga a televisão mais alto e põe num programa que você não quer ver. Nossa, isso aí é terrível. Se você quiser, eu tenho exemplos, mas depois a gente conversa. Entendeu? De como não fazer, entendeu? Não fazer. E eu pensava, Senhor, assim, meu Deus, a gente perdeu tanto tempo. Nossa juventude, assim, praticamente, não toda, porque nós somos jovens ainda, mas nós nos casamos, eu e o Murilo nos casamos, eu tinha 20 para 21 anos. Agora eu já tenho 32. Eu sei, parece 21, mas 32, em nome de Jesus. E eu pensei a Deus, falei, meu Deus, como? E o Senhor me deu a palavra. O final das coisas é melhor que o começo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E eu criei. E é verdade. Porque eu passei a viver coisas que eu nunca vivi. E que eu jamais pensei que fosse viver. Não tinha possibilidade de eu viver aquilo. E ele restituiu mesmo. E eu posso dar um outro exemplo aqui. A dona Dirce e o seu Maurílio. Por muitos anos, ela lutou por esse homem. Vocês já sabem toda a história. Vou nem contar aqui. E numa palavra que a bispa liberou há um período atrás, um bom período atrás, ela pegou e tomou posse daquilo, que um casamento antigo, de dores, seria completamente transformado. E ela pegou aquilo e falou, não sei como, senhor, mas agarrou aquilo. Eu sou testemunha. É impressionante. Eu nunca vi um casalzinho de senhor tão bonitinho como eles. E eu nunca tinha visto isso. E ele aquela preocupação com ela, e ela ali, os dois. Porque o Senhor, ele não restituiu, ele transformou e restituiu. Porque ele pode fazer isso.
Então, se o seu caso é impossível, lembre-se da palavra. Para mim é uma coisa muito simples. É só crer. Em Jó 33, 26, ele fará orações sinceras a Deus e receberá respostas. Viverá feliz na presença de Deus e será considerado justo. Então, o Senhor está falando. Orações sinceras receberão respostas. Você não pode levantar aí para orar e ficar, amém, meu Deus, em nome de Jesus. Está dizendo que orações sinceras vão receber respostas. Dores físicas que acometem você, dores da alma, dores. O Senhor vai transformar a dor em alívio. Aquilo que dói vai ser aliviado. Eu não sei aonde dói. Mas se tem alguma parte em você que doa, seja física ou na alma, o Senhor vai trazer alívio. Ele vai tocar com um bálsamo curatório de alívio. E aquilo não vai mais latejar. Como eu falei lá no começo, vai ser só uma cicatriz, não mais uma ferida aberta. O Senhor não está dizendo que vai pôr curativo, Ele está dizendo que vai passar um bálsamo e curar. Então, dores que você viveu vai ser transformada em completo alívio. Almas tristes serão revivificadas. Situações malditas serão transformadas. Corpos doentes. A força se reestabelecerá. Mente sem saúde. O Senhor vai te dar equilíbrio. E aquele que não dormia vai passar a dormir. E aquele que não descansava vai passar a descansar. Em Salmo 22, 23, diz: direi, louvem o Senhor todos vocês que temem o Senhor. Todos vocês israelitas deem glória a Ele, obedeçam e respeitem a Deus, todos vocês, povo de Israel. Pois Ele não desprezou, nem abandonou o sofrimento do aflito, mas ouviu e atendeu ao seu pedido de socorro. O Senhor vai ouvir pedidos de socorro hoje. Hoje você tem que pegar essa oração e pedir socorro para Deus. Porque Ele vai ouvir pedidos de socorro. Ele vai derramar da sua misericórdia. Eu sei do que eu estou falando. O Senhor vai nos encher de graça e derramar da sua misericórdia, infinita misericórdia, para transformar o velho em novo. Onde haviam traições, serão transformados em testemunhos, em aprendizados. Mulheres que foram traídas, vocês serão um canal para ajudar outras mulheres que foram traídas a se posicionar, a contar sua história e mostrar que não é vergonha não querer lutar pela família, querer lutar pelo marido. Mulheres que foram abandonadas, sejam canais de bênção na vida de outras mulheres que estão passando por isso ou vão passar também. Faça dessa situação não um poço de vitimismo que você vai ficar lá caída dentro dele, na posição de traída, abandonada, humilhada. Sai desse poço, se coloca na posição de uma pessoa restaurada, curada pelo Senhor, que dá testemunhos aos outros, que levanta mulheres que estão desanimadas, com a autoestima baixa, porque você quer uma coisa para matar a autoestima de uma mulher é traição. Uma traição mata a autoestima de uma mulher. E você se levantando, bota a sua melhor roupa, a sua melhor cara, na verdade, mas tem que vir de dentro. E transforma, ajuda a transformar outras pessoas, a dar esperança para outras pessoas. Em Neemias 13, versículo 2, porque eles não tinham sido bondosos com o povo de Israel, não dando água e comida aos israelitas. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo. Porém, Deus transformou a maldição em bênção. Essa palavra. Ele transforma a maldição em bênção. Ele muda sentenças. E Ele transforma maldição em bênção. Tudo aquilo que foi lançado será transformado. Sentenças de doença, de falência, de morte, de separação.
Sentenças de um filho que não vai progredir, que não vai crescer, que não vai falar, que não vai desenvolver. O Senhor vai mudar essas sentenças. Ele é especialista em mudar sentenças de especialistas. Ele muda o diagnóstico médico. Essa doença é incurável. Tem cura sim. E para o Senhor é muito simples. Basta uma palavra, basta ele tocar. Então esse casamento aqui não tem salvação. Tem sim, porque o Senhor restitui os anos que foram consumidos. Teu filho não vai falar, teu filho não vai andar. Vai sim, porque o mesmo Deus que me deu vai deixar ele perfeito. Não pode gerar, você não pode engravidar. Posso sim, porque se o Senhor abrir a minha madre, eu vou gerar. Eu vou ter uma descendência, porque os filhos são a herança do Senhor, então cobre a sua herança dele. Você que quer gerar, cobre a sua herança. Senhor, eu quero a minha herança. É o meu direito de ser mãe. Esse é um direito meu, de ter essa herança, então eu quero. Senhor, é o meu direito de ter um casamento restituído. Senhor, é o meu direito de ter a saúde renovada, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu estou doente? Tem alguma coisa errada? É o meu direito ter uma casa salva, tranquila, em paz. É o meu direito trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. O sono do justo. Tem gente que rola na cama e não dorme. Não. Vá cobrar o seu direito e reivindicar a palavra que o Senhor deu. Ele quer que você lembre ele. Que você reivindique mesmo. Senhor, o Senhor disse que transformaria o choro em riso. Então eu quero essa transformação. E declarando, eu vou chorar de alegria. Eu vou chorar de orgulho. Eu vou chorar porque eu vou ser tão abençoado. Porque aí sim eu vou me emocionar e ver que foi Deus. Que foi o Senhor que fez tudo isso. Reivindique os seus direitos. Aquilo que é seu por direito. É teu. Vá em busca. Sentenças de morte. Clame a Deus e a sua infinita misericórdia e diga a Ele, Senhor, restitua os anos que o diabo quer consumir. Não permita. Não permita. Você que possa ter um parente que está aí numa situação difícil, entre a vida e a morte, ore, porque o Senhor vai cuidar do Ocidente e dos do Oriente. Você pode orar por pessoas de longe hoje. E clamar a Ele com a sua força, pedir socorro. E dizer, Senhor, socorro. Transforma a maldição em bênção. Transforma a tristeza em alegria. Transforma a tristeza em alegria. Em nome de Jesus. Amém? E nós vamos clamar ao Senhor. O que é que você precisa que seja completamente transformado? Você sabe. Todo mundo tem algo que precisa de transformação. O que é que você precisa que aquilo seja trocado, revertido, mudado? É a mente? É o foco? É a visão? É a atitude? É o marido? Esse não pode restituir. Esse a gente só pode trabalhar nele. Restituir-vos-ei o marido. Aí fica fácil. Eu não gosto de você. Outro, próximo. Não. Esse aí tem que trabalhar só. Mas você pode orar por esse marido, o quê, Senhor? Troca o mau humor desse homem por paz. Troca a chatice por educação. Ou esse filho que está consumindo você? Não, Senhor. O Senhor pode trocar. Transformar o que era para ser maldição em bênção. Transformar o que traz tristeza em alegria. Por tudo. Você vai orar agora por tudo que você derrama lágrimas, você chora por isso, e você vai orar para Deus, vai dizer, o Senhor vai transformar essas lágrimas em riso. O Senhor vai transformar essa dor em testemunho. O Senhor vai cicatrizar essa ferida. O Senhor vai curar essa ferida. E nós vamos clamar ao Senhor, e eu creio com toda a minha força, meu coração queima, que o Senhor vai responder. Que pessoas sairão respondidas daqui. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, mais uma vez na sua presença, eu estou aqui, meu Deus, para pedir socorro. Meu Deus, socorre-nos. Socorre o seu povo, Espírito Santo.
Socorra, meu Deus, o teu povo em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, que a sua palavra venha se cumprir nas nossas vidas e que sentenças sejam anuladas e que a sua misericórdia nos cubra em nome do Senhor Jesus. Senhor, derrama do seu favor, da sua infinita misericórdia. Vai transformando, meu Deus, agora, maldição em bênção, choro, meu Deus, em riso, tristeza, meu Deus, em alegria. Vai transformando casamentos falidos em exemplos, meu Deus, para contar. Vai transformando a saúde, meu Deus, debilitada em força, vigor, disposição. Senhor, transforma a falência, a dificuldade financeira, meu Pai, em prosperidade, em pessoas que possam, meu Deus, dar emprestado e emprestar, meu Deus, a tantos em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, pessoas salvas, sadias, socorre o seu povo, escute as nossas orações. A sua palavra diz, meu Pai, que quando clamamos o Senhor nos ouvirá. E eu creio, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, nos ouviu. Escuta, Espírito Santo, a cada um agora. Trabalha, meu Pai, no nosso coração. Eu peço, meu Deus, corações restaurados, amores restaurados, confiança restaurada. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, admiração restaurada, a credibilidade no emprego restaurado, os filhos completamente transformados. Eu peço, meu Pai, que haja uma unção agora de renovo, uma unção de troca, que a tristeza, meu Pai, se torne alegria, que as lágrimas se tornem bênção, que o choro seja somente de alegria, em nome do Senhor Jesus. Troca, meu Pai, a dúvida pela certeza, pela convicção de que o Senhor é um Deus que faz corpos doentes sejam trocados por corpos saudáveis. Troca os órgãos, meu Deus, vai tocando nos órgãos de cada um em nome do Senhor Jesus. E levantando o seu povo, mulheres fortes, corajosas, um exército de mulheres que se posicionam, que lutam por suas famílias. O Senhor vai trocar diagnósticos, meu Deus, por bênção, por milagres. Vai trocar, meu Pai, lares destruídos por lares de paz. Um lar de confiança, aonde há pessoas aqui, meu Deus, que não queriam nem voltar para casa, porque a casa, meu Deus, é sinônimo de guerra. O Senhor vai transformar esse ambiente, vai ser um ambiente de paz, transformador, em nome do Senhor Jesus. Renova as esperanças, aquela que perdeu a esperança, Espírito Santo, que a esperança dela seja renovada agora, que ela seja completamente transformada, e que a esperança renasça no corpo dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta o seu povo agora, meu Pai, o teu povo que clama por socorro. Troca a maldição em bênção, restitui os anos que foram consumidos agora, em nome do Senhor Jesus. Aonde havia guerras, terá paz, aonde havia choro, agora, meu Deus, há danças festivas. Aonde havia vestes de luto, agora há vestes, meu Deus, celestiais, vestes de alegria, transformação. Troca agora, Espírito Santo, o espírito dela, aquela batida que não se levantou, que não conseguiu sair da cama, que não tem esperança para nada. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que haja um renovo agora de força, um renovo do espírito agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um espírito completamente renovado, um espírito completamente transformado. Eu peço, meu Deus, renova agora, renova as nossas forças, renova, meu Deus, os nossos corações, renova, meu Pai, a nossa palavra, renova, meu Deus, em nome de Jesus, as nossas atitudes, renova a nossa família, faz tudo novo outra vez, renova os sonhos, os desejos e os projetos. Eu consagro esse propósito ao Senhor, e que aquilo que ela pediu, reconstrução, meu Pai, reconstrua, transforma a maldição em bênção. Quando alguém vier, meu Deus, para nos prejudicar, até o que o inimigo fez será transformado em bênção. Quando alguém, meu Deus, disser alguma coisa sobre nós para prejudicar, o Senhor vai transformar aquilo em bênção, porque o Senhor, meu Deus, renova todas as coisas. Eu consagro esse propósito e declaro, meu Deus, o propósito
respondido, abençoado, em nome do Senhor Jesus. E uma chuva de testemunhos, meu Deus, hoje, falando desse renovo, da tristeza que foi transformada em alegria, do choro que foi transformado em riso, meu Deus, do choro de tristeza que foi transformado num choro de gratidão, num choro de clamor, num choro pela sua presença, em nome do Senhor Jesus, das noites em claro, noites de sono tranquilas, abençoadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisas foram renovadas e eu declaro isso na vida do seu povo. Agradeço ao Senhor pela palavra e eu sei que o Senhor vai, meu Deus, despedir essas pessoas, e pessoas foram respondidas, orações sinceras chegaram até o Senhor e coisas foram mudadas. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Espírito Santo, e agradeço por tudo. Obrigada, Deus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém.